ó, enquanto eu fico aqui na 2, eu vou falar da previsão do tempo, porque, gente, o abastecimento das represas, do volume de água em reservatórios voltou a subir em novembro, viu? Apesar, né, aí dos transtornos provocados pelas chuvas das últimas semanas, elas recuperam aí o volume dos reservatórios que abastecem a grande São Paulo. Então, a gente vai ver uma reportagem aí da TV Brasil. Nós vamos então daqui a pouquinho, porque a gente já chegou. Ele já chegou aqui, a novidade já chegou, gente. Não tem problema. Vamos falar com a novidade que está aqui no estúdio. Ezequiel! E aí, Sabrina, tudo bem? Bem? Tudo bom. Agora eu me senti uma baixinha, mas tudo bem, pequenininha. O Ezequiel, gente, é o nosso novo colaborador aqui. Ele vai trazer informações, sabe do que, gente? Da previsão do tempo, porque, ó, ele é craque. Ele é craque. Quando fala assim, chuva, ele já faz o alerta. É Stratiformes. Então, a gente não vai cometer mais um erro dos Stratiformes. Mas ele veio falar para uma coisa importante, gente. Nós estamos entrando no mês de novembro, daqui a pouco já entra a estação do verão e as chuvas vão se intensificar cada vez mais e a gente tem que falar da Operação Verão. Isso, vamos lá, Sabrina, com algumas informações. Hoje, 1º de dezembro, começou a Operação Chuvas de Verão. Uma operação que ela é realizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e que envolve todas as defesas civis dos municípios paulistas. Qual que é o objetivo dessa operação? É o período que é considerado o período mais chuvoso dentro do estado de São Paulo, que é de 1º de dezembro até 31 de março. Variando aí alguns anos, pode ser que aumente alguns dias, antecipe um pouquinho para novembro ou estenda um pouquinho para abril, conforme o que tem a previsão meteorológica. Mas esse ano se manteve, 1º de dezembro a 31 de março do ano que vem. Começa então essa operação Chuvas de Verão. Chuvas de verão. E o que essa operação faz, Sabrina? Na verdade, a Operação Chuvas de Verão ela cria mecanismos para as defesas civis atuarem no período de chuva. Como que isso vai funcionar? Por exemplo, agora, nesse período de chuva, se a gente tiver 80 milímetros de chuva em 3 dias, 72 horas, os municípios entram em estado de atenção. Quando o município acaba entrando em estado de atenção, entra algumas necessidades, alguns cuidados especiais que a Defesa Civil precisa ter com o município, principalmente com as suas áreas de risco. Precisa dar uma olhada nos seus rios, vistoriar suas represas, monitorar áreas que são suscetíveis a deslizamento, porque o solo, acima de 80 milímetros, o solo já está saturado. Os mananciais, os rios já estão chegando numa capacidade elevada, que pode chegar na sua capacidade máxima, provocando transbordamentos, alagamentos em vários bairros, em várias regiões. E pode também ocorrer aquilo que a gente chama das inundações, né? Aquelas áreas que são conhecidas em ruas em que a vazão de água não se comporta nas galerias e acaba formando aquela lâmina de água, né? E alguns carros acabam ficando ilhados nas correntezas ou até mesmo naquelas lâminas de água nas ruas. E é esse período que começa então. Inclusive, a operação foi lançada hoje pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, contou com a presença do governador Rodrigo Garcia. Essa operação foi lançada às 2 horas, inclusive com entrega de viaturas. Foram 31 viaturas para 31 municípios diferentes do Estado de São Paulo, para equipar esses municípios para se preparar para a Operação Chuvas de Verão. Especificamente para equipes da Defesa Civil. Isso, da Defesa Civil. E a gente sabe que esse momento, gente, é muito primordial, por isso que a Defesa Civil trabalha monitorando e sempre quando há um excesso de milímetros de água, né, eles já fazem o alerta. Inclusive, você comentou comigo de Nova Odessa, que por pouquinho já não entrou em estado de alerta, não é isso? Exatamente. O que aconteceu agora com o início da Operação Chuvas de Verão? Os municípios passam a monitorar sua quantidade de chuva nas últimas 72 horas, ou seja, o que choveu nos últimos 3 dias. E essa madrugada, muita gente foi surpreendida com chuva. Eu, por exemplo, acordei com o barulho da chuva, não sei você, Sabrina, mas tivemos uma experiência aí de chuva na madrugada. Por exemplo, em Santa Bárbara choveu 23 milímetros, Americana choveu 15 milímetros e Nova Odessa 12 milímetros só essa madrugada.
Só que o que acontece? Quando a gente vai calcular junto com o que choveu nas últimas 72 horas, cada município chegou num nível diferente. A Americana, por exemplo, chegou num nível de 52 milímetros de chuva. Bastante. Santa Bárbara atingiu 61,50 milímetros de chuva. Mais ainda. E Nova Odessa chegou a 79,30 milímetros. 1 milímetro mais de chuva colocava Nova Odessa em estado de atenção e ela entraria na operação Chuvas de Verão já em estado de atenção, com cuidado com as áreas de inundação, de alagamentos, que é o que ocorre muito na cidade de Nova Odessa. Com certeza. A gente deu essa notícia, inclusive, aqui na segunda-feira, né? Que um casal de moto ficou ilhado, precisou ser resgatado e muitos outros pontos de alagamento, inclusive Nova Odessa e Sumaré. Então, a gente sabe que há alguns trechos aí na cidade que acabam sendo prejudicados com as fortes chuvas. E é isso, né? Inclusive, hoje, a Defesa Civil lançou uma campanha chamada Não Se Arrisque, justamente trazendo essa orientação para a população. Porque se você já conhece uma área da sua cidade ou do município que você está, que é suscetível a um alagamento, é suscetível a um deslizamento, está chovendo muito, está caindo aquele pé d'água. Não se arrisque. Não se arrisque. Não entre nessas áreas inundadas, não entre nas áreas alagadas, não fique em ambientes onde a Defesa Civil já emitiu alerta de evacuação, porque é muito importante, porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com o bem material, é a minha casa, é a minha história, só que tudo aquilo ali está em risco de desabamento. Tem o risco do deslizamento, então tem que tomar esse cuidado, não se arriscar, como é o próprio nome da campanha. E, inclusive, motoristas, que às vezes se arriscam, motociclistas, motoristas, tem lá, como você falou, a água fica uma lâmina, né? Isso. E aí vai aumentando ali, tem correnteza, e aí o motorista tenta passar com o veículo e às vezes pode ser arrastado, inclusive, né? O veículo, a pessoa, e é muito perigoso. Então, não se arrisque, gente, não se arrisque. Inclusive, com uma última orientação disso, Sabrina, quando ocorrem esses pontos de inundação ou de alagamento, nós falamos que a rede fluvial, a rede pluvial que vai receber a água de chuva, as galerias, ela tem um refluxo. O que é esse refluxo? É quando as galerias já não comportam a quantidade de água e ela começa a jogar essa água para cima, começa a ir para a rua. Isso pode fazer o quê? Com que as tampas dos bueiros sejam lançadas para cima e os bueiros ficarem abertos. Então, você não sabe aonde você está pisando. Por exemplo, quando o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil vai para uma ocorrência, eles já vão estruturados para analisar o local onde está cheio de água, para saber onde eles podem pisar ou não, se ali tem o risco deles caírem. Por isso, esse cuidado de não se arriscar em áreas alagadas. Com certeza. Para não cair numa cratera, como a gente já viu as imagens hoje, num desabamento, né, de ponte, enfim, de uma rua qualquer que acaba, o asfalto fica tanto encharcado que vai cedendo. Então, gente, é muito perigoso. Já pensou você passando com o carro, de repente esse bueiro, né, levanta com a pressão da água e você está passando ali naquele momento, é muito perigoso. Então, realmente, não se arrisque em temporais assim, né, fica escondidinho em algum lugar, não saia de casa se for possível, e se estiver na rua, vá para algum lugar seguro. Não é mesmo? É isso? É isso. É isso. Adorei. Estamos por aqui. Ele vai ser o novo garoto do tempo. Estamos juntos. Estamos juntos. É isso aí, gente. Bom, eu ia falar aqui da previsão do tempo, mas só para vocês saberem, ainda há possibilidades de chuva sim na nossa região, viu, gente? Enxurradas, alagamentos podem ocorrer com as possibilidades das chuvas. E uma coisa importante que a gente falou aqui sobre descargas elétricas, e isso também, gente, fiquem atentos. Então, a gente sabe que vai ser essa previsão por alguns dias ainda de chuva. Sai de casa com seu guarda-chuva para se prevenir, tá bom?